Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Quem não é inscrito, se inscreve, dá um like, comenta aí se gostou, se não gostou. Tá legal? Então, eu quero conversar hoje sobre os efeitos da expansão de consciência na minha vida, tá? Como que começou a minha expansão de consciência? E hoje, como é que eu estou me adequando, né? Cada dia que passa, como é que estou me sentindo. Então vamos lá. A minha expansão de consciência começou já faz muito tempo, sabe? Faz muito tempo mesmo. Vamos colocar aí uns 15 anos atrás, tá? A minha expansão de consciência começou quando uma crise financeira bem grande, que eu e minha família, né, eu e meu marido, estávamos passando uma situação financeira assim, vou dizer que para mim gigante, tá? Porque nós devíamos muito a todos os nossos familiares, nós devíamos ao banco, era uma situação assim bem grave, muito triste e muito perturbadora. Nós chegamos a ponto assim de conversar e cada um que nós tínhamos uma empresa, né, uma microempresa, e estava a ponto assim de falir, né, não tinha para onde correr mais. E a gente chegou até a conversar de a gente abrir falência mesmo e cada um arrumar um trabalho para pelo menos a gente criar os nossos filhos, né? E a dívida, não sei como é que nós íamos pagar, porque a dívida não era muito pequena não. Então, a minha expansão de consciência começou ali. Por quê? Porque naquele momento ali de muita dificuldade, momento de fundo do poço mesmo, momento de muito choro, de desespero, de angústia, de se perguntar por que isso está acontecendo conosco, por quê, como, por quê, queria saber o porquê. Até que, assim, naquelas noites sem dormir, eu estava assistindo a TV Câmara e estava lá o professor Maurício Prado falando de um... O nome é Mapa do Tesouro. Aí falando sobre o Mapa do Tesouro tal, eu já me interessei, porque na situação que a gente estava, a gente precisava de um milagre mesmo, para sair daquela situação, né? E na época, e quando amanheceu o dia, o que que eu fiz? Eu liguei para a TV Câmara, né, lá em Brasília, pedi o telefone, falei, né, peguei direitinho o nome do professor, e aí eles me falaram que ele morava no Rio Grande do Sul, me passaram o contato dele, e eu liguei. E aí eu pedi o kit. Foi o meu primeiro contato, assim, que eu tive com a física quântica mesmo, sabe? E aí eu pedi o contato para eles e eles me passaram, aí falei com o professor Maurício. Daí eu perguntei do que se tratava, daí eu falei, né, que eu era católica, eu era muito católica, eu era palestrante, sabe, nos retiros que nós fazíamos, eu palestrava e coordenava, assim, eu era muito praticante, sabe? E aí ele falou que realmente não era da Igreja Católica, mas que era uma ferramenta muito boa para a situação que eu estava passando, que se eu fizesse certinho, com afinco, né, com muita concentração, eu ia sair daquele estado, tal. Aí eu falei, então tá bom, eu quero. Mas na época a situação era tão feia que se eu não tô me enganado, eu pedi dinheiro emprestado até da minha mãe para poder mandar o kit para mim. Daí ele me mandou. Aí me mandou, eu li o livro, sabe? Era um livro pequeno assim. E ali tava as instruções do que eu tinha que fazer. Então eu fiz. Aí eu fiz, né? Eu tava tão desesperada que o que me mandasse fazer, eu ia fazer. Não que fugisse da minha honestidade, né? Lógico, né? Que não ferisse, né, a minha pessoa. Aí eu fiz, daí ela ensinava que era um mapa, tal, que tu precisava, e eu peguei e fiz e coloquei lá o valor da dívida que a gente precisava pagar
Isso devia ser assim no meado do ano, mais ou menos, ali em julho, em agosto da vida, um pouquinho mais para frente do meado do ano. E eu fiz. E coloquei lá tudo que a gente devia, banco e a família tal, e eu fiz. Então ali eu fiz aquilo tudo, fazia aqueles, mantrava todo dia no mesmo horário, pá, 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 e sempre fazendo a visualização naquele mapa, tal, tal. E realmente chegou no fim do ano, nós pagamos todas as dívidas. Aquilo foi sensacional, aquilo foi de uma alegria tão grande, tão profunda, de tanto choro, de alegria, que eu lembro como se fosse hoje, assim, sabe? E ali começou a minha expansão. Dali eu fiz assim, nossa, isso realmente funciona, isso realmente funciona. E aí eu comecei a fazer para outras coisas. Até a casa que a gente mora, nós somos na cidade vizinha, disse pro meu marido, vamos levar a máquina fotográfica, a gente vai bater foto de uma casa dos nossos sonhos e a gente vai bater essa foto e eu também vou fazer o quadro de visualizações e vou mantrar e pá, pá. E a casa tá aqui, a casa que a gente vive hoje não é pequena, é uma casa super confortável. Na época até minhas familiares diziam, nossa, para que uma casa tão grande? Mas foi assim. Você faz o pedido para o universo, ele vai vir do tamanho que você pediu, e a casa que nós escolhemos realmente era uma casa muito grande. O meu marido dizia, não, só tu mesmo, né? Só tu para fazer isso. Mas eu fiz, eu vi que dava certo, eu fiz. Dali para frente, eu comecei a estudar. Comecei a estudar, comecei a ler vários livros que falam sobre física quântica, metafísica, lei da atração. Até o livro da lei da atração eu li num dia só. Eu fiquei muito entusiasmada tal. Só que hoje a gente sabe, né, que para tu criar você precisa trabalhar com o coração, né? Que o coração é 5.000 vezes mais potente, né? Que é a tua própria que a tua própria visualização, né? Tu tem que fazer com o teu coração. Mas na época eu tava tão assim que aquilo já era real. Quando a casa não estava pronta ainda, eu me sentava na cozinha, imaginava todos os móveis na sala, blá, blá, blá. E assim é o carro que a gente tem hoje também, tá? O carro que a gente tem hoje foi tudo assim, visualizações, os outros carros, quase de 2 em 2 anos a gente pega um carro zero, né? Então, assim, e aí o que aconteceu? De tanto eu estudar, e depois desses anos todos, aí eu tenho o canal aqui, eu acho que tá com 2 anos, né? Mais ou menos. Eu também queria ter o canal, queria passar isso pra frente, que deu certo comigo, queria passar para vocês. Então, a expansão de consciência, o que foi fazendo comigo? Eu comecei a estudar muito. E assim, ó, quando tu começa a expandir a tua consciência, o que acontece? Tu começa a querer ficar só, tu começa a querer ficar sozinha. Porque tu quer estudar, tu quer entender, tu quer assistir outro vídeo, tu tá lavando a louça assistindo o vídeo, tu tá tomando banho tu põe na JBL, né, mais alto para tu ouvir, tu tá lavando roupa, tu tá fazendo reprogramação mental com fone de ouvido o dia inteiro, aí tu vai trabalhar, se tu fica sozinha, tu tá lendo, então assim, eu tenho vários livros, eu leio, eu quero mais e mais me aprofundar. E assim, tem todas as técnicas que tu pode fazer, que tu pode levar a tua frequência, que tudo isso funciona muito. Só que eu quero frisar bem, né, gente? Até as técnicas são legais, são maravilhosas. Só que nós temos que nos conectar com a fonte criadora. Nós temos que conectar com o absoluto, com o todo. Nós precisamos nos conectar com tudo. Você pode fazer 1.000.000 de técnicas, não tem problema nenhum. Porque quando tu faz a técnica, a tua frequência eleva muito mesmo. Só que depois tu relaxa, então não pode relaxar. E para não relaxar, a gente tem que meditar todos os dias. Tem que meditar todos os dias, não pode deixar falhar. E assim, ó, com a expansão, como eu comecei a querer ficar mais só, no silêncio, no escuro,
escuro, meditando. Eu sou terapeuta também, eu atendo lá embaixo, né? Eu tenho uma sala de atendimento, sei lá, eu amo aquela sala porque lá eu fico no meu canto, sossegadinha, né? Fazendo meus vídeos e estudando e lendo. E às vezes o meu marido até falava: Nossa, agora tu só vai fazer vídeo, tu só quer estudar. E isso, gente, acontece mesmo quando tu começa a expandir a tua consciência. Tu não quer mais assistir novela, tu não assiste mais televisão, tu não quer mais se assistir reportagem, tu não perde mais tempo na internet com aquela baboseira daquela gente brigando por causa de política, por causa de religião, né? Fazendo picuinha por pouca coisa. Bom, para quem quer expandir consciência e continuar assistindo TV, né? Realmente lamento dizer, mas não dá, né? Não dá. Então, assim, hoje eu posso dizer que eu mudei muito, que eu tô mais tranquila. E essa busca, né, dessa fonte inesgotável que é Deus, que é o todo, eu nunca mais quero largar. Porque quanto mais tu se conhece, quanto mais tu entende como funcionam as leis do universo, menos tu sofre. E quando tu tá num obstáculo, quando tu tá passando por uma situação é, de incerteza, né, de insegurança, tu sabe driblar a situação, tu sabe transmutar aquela situação. Então, assim, é um tempo já que eu venho estudando, expandindo. Queria muito ter o meu canal no YouTube para poder estar conversando com vocês e falando da minha experiência. Como eu já falei aqui no canal sobre a minha experiência de ter tido também um câncer, né? Na época aquilo para mim era um bicho de sete cabeças. E hoje, né, eu já vejo como uma própria criação minha, né? Que a doença tá na mente da gente, né? Quando ela tá no corpo, ela simplesmente tá avisando: ei, vamos parar, né? Deu, chega. Então ela tá ali te avisando. Então, para mim, a expansão de consciência tem um valor imenso, tem um valor profundo, sabe? Eu hoje estar aqui falando com vocês era uma coisa quase que impossível. Mas para mim é uma satisfação muito grande. A gente tá trocando ideias, trocando energias e falar para vocês que a expansão de consciência vale a pena. Você vai ter muita catarse, você vai achar que quem tá certo é você, porque o ego vai pular, né? O ego vai inflar, porque o ego ele quer ditar as regras. E na hora que tu quer expandir a consciência, quando tu quer mudar aquele pensamento, porque se as coisas não estão boas, tem coisa errada que tem que arrumar. E assim, para limpar, para arrumar, realmente não é fácil, né? Muitas pessoas elas desistem de expandir a consciência porque elas preferem ficar na zona de conforto, que de conforto não tem nada. E também eu sou ressonante, né? Eu faço a ressonância com o Hélio Couto. Agora eu pedi a minha, se eu não me engano, é a quarta onda. Só que assim, eu levo tempo, gente, para pedir outra onda, sabe? Leva o tempo mesmo. Eu faço uma onda a cada um ano, mais ou menos. Porque eu faço muito cursos online, sabe? Compro muito livros, eu estudo bastante, sigo muitas pessoas, né? Eu ouço também muito audiobooks também, eu gosto muito. Compro muita reprogramação mental, faço as do Hélio Couto também. Então, assim, é um ajudando o outro, né? E outra coisa que eu quero falar para vocês também, que é a expansão de consciência, quando alguém fala assim, nossa, tu tá estranha, tu tá tão quieta, tu tá diferente. Isso eu sempre ouvia falar. Se tu realmente tá expandindo a consciência, as pessoas vão falar isso para você. E as pessoas vão ver que tu tá diferente, porque eu por pouco comprava qualquer briga, sabe? Eu queria já entrar numa discussão. E hoje não.
Hoje eu fico de boa, né, tranquila, fico emanando amor, luz, e tudo que me acontece, que me afeta, que e me chateia, eu já faço o novo Ho'oponopono, né, limpar, porque se afeta em mim, né? Nossa, essa é uma das frases que mais eu sei que expandi minha consciência. Quando alguém fala alguma coisa e afeta em mim, eu sei que isso tá em mim. Isso é uma das coisas assim mais grandiosas que eu pude aprender. Com o livro do Kai Balion também, né? Ele fala isso na lei da correspondência. Quando, gente, que uma pessoa ia me ofender, eu queria brigar com essa pessoa. E hoje não, hoje eu entendo que isso tá em mim. O que que eu preciso curar em mim? Se me afeta, se me chateia, tá em mim. Tá bom, pessoal? Eu acho que o que eu tinha para falar sobre a expansão de consciência era isso. Eu não fiz tópico nenhum, eu só me veio na mente agora e eu quis muito registrar isso. Mas a expansão de consciência vale a pena. Vai doer, vai chorar. Tem coisa que a gente não quer largar, as verdades que nós fomos comprando, as verdades que a gente foi adquirindo ali e foi tendo zelo pelaquela verdade, ela não vai ser muito fácil de largar. Mas aos poucos a gente vai expandindo, vai se conscientizando e a nossa vida só vai melhorando. Eu sou muito feliz de poder ter caído nesse caminho. E às vezes a gente fica triste porque está passando um momento desagradável, mas é esse momento que a nossa ficha cai. E é esse momento que tu fala, chega, se não tá bom, tem algo errado, eu preciso mudar. Tá bom, pessoal? Acho que já falei demais. Um beijo de luz a todos vocês. Quem não é inscrito, se inscreve, compartilha esse vídeo, tá bom? Beijos, tchau, tchau.